eu fui humildemente me apresentar para ele, falar que era o Ivan. Ele falou, porra, te conheço, Morales. Pô, tu é o Ivan Morales, né? Eu falei assim, não, Moré, Ronaldo. Fala pessoal, tudo bem? Sincerão com Ivan Moré, vamos lá. Maiores times da vida. Eu vou citar um time que faz parte da minha história e aqui eu preciso confidenciar que tem muita paixão envolvida, né? E eu preciso citar o Corinthians de 2000. O Corinthians de 2000 conquistou aquele Mundial que já vinha de 2 títulos brasileiros, né? Ganhou um sobre o Cruzeiro, depois outro sobre o Atlético Mineiro. O time do Corinthians, de fato, me marcou em 2000 porque tinha um ataque dos sonhos, né? O Marcelinho, o Ricardinho, o Edilson, o Luizão. Sem contar o meio de campo com o Vampeta, com o Rincon. Então, assim, time que me marcou, time dos sonhos pra mim, foi a seleção... Não, a seleção... É o campeão mundial de 2000, o Corinthians, mas também eu não descartaria a seleção de 1982, né? Que eu acho que foi um time que marcou história, é tido como a segunda maior seleção de todos os tempos, que não botou a mão na taça. Então, eu acho que esses dois times são dois times que eu citaria. A seleção de 82 e também o Corinthians de 2000. Lembrando sempre que tem um vínculo aí do coração. Jogador superestimado, me vem à cabeça dois. Paulo Henrique Ganso, né, que foi aquele alvoroço quando ele surgiu no Santos, ao lado do Neymar. O Rogério Ceni chegou a falar que ele era maior que o Neymar, e não se provou isso. E o Pato, o Alexandre Pato, eu acho que é uma eterna promessa, foi considerado craque e nunca rendeu o que se esperava dele. Time superestimado, eu não gosto daquela Itália de 2006 que foi campeã. Aquela seleção campeã de 2006 teve um empate com a França, foi nos pênaltis, o Cannavaro levantou a taça. Aquele futebol da Itália não me encantou em 2006. Jogador subestimado. Cara, eu acho que de certa forma o Neymar, pelos comportamentos que tem fora de campo, ele acaba sendo subestimado pela técnica que ele tem dentro de campo. As pessoas julgam muito o Neymar pelo que ele faz fora de campo e eu acho que ele falha muito em relação ao comportamento. Mas dentro de campo, eu acho que o Neymar é um dos grandes gênios da história do futebol brasileiro. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo de perto. Eu acho que sim, o Neymar talvez seja o jogador subestimado, principalmente pelo comportamento que ele tem fora de campo, que não é um comportamento legal, e ele acaba pagando esse preço. Agora, um time subestimado que eu posso colocar, acho que é a seleção de 1994. Aquela Copa me marcou muito, eu era adolescente na época, e eu me lembro, depois eu vou contar aqui que tem uma passagem marcante, mas eu acho que a seleção de 94, pelo estilo de jogo mais retrancado, né, que o Parreira era o técnico, ela é muito subestimada, sabe? Falam que aquele time não era bom e aquele time era bom demais, principalmente com, sei lá, Branco, fez um gol importantíssimo. E aquela dupla de ataque com Romário, Bebeto, a zaga com Aldair, Márcio Santos e Ricardo Rocha, eu acho que aquele time é subestimado. O jogo que mais me irritou foi um jogo de 1990, quando o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Argentina, que o Caniggia fez o gol. Eu era pequenininho, lembro, mas aquilo me deixou fora do normal. Eu chorei muito, eu era criança, tinha um envolvimento muito grande com o futebol. E quando eu vi aquele gol do Caniggia, eu lembro que eu estava assistindo o jogo na casa da minha avó, cara. E aquilo me arrebentou, eu saí, chutei uma lata de lixo, quebrei umas coisas. Eu era adolescente e sofri muito, me irritou demais. Eu acho que o que me fez chorar, que eu fiquei chorando mais de meia hora depois do título, foi a final da Copa de 94, quando o Brasil foi campeão dos pênaltis, quando o Baggio chutou aquele pênalti para fora. Eu tinha 16 anos, 17 anos, e aquilo me marcou demais, assim. Eu fiquei emocionado, fiquei chorando por mais de meia hora de emoção, com aquela tensão dos pênaltis. Eu assisti esse jogo ao lado do meu pai, né, que é a pessoa que eu conheço nesse planeta que mais gosta de futebol. Então, foi uma emoção muito grande, positiva, até me emociono de lembrar mais uma vez daquele jogo, de ter assistido lá do meu pai, do tanto que eu fiquei emocionado com o título da Copa do Mundo para o Brasil. Discussão, olha, eu como jornalista esportivo, eu discutia quando era criança, quando era adolescente, mas depois que eu passei a adotar o futebol como profissão, do ponto de vista do jornalista esportivo, né? Eu raramente discutia sobre futebol, sabe? Eu não sou clubista, eu nunca defendi demais o Corinthians, porque eu sempre usei o bom senso nas minhas discussões, porque eu deixei de ser um torcedor apaixonado, porque eu passei a olhar o futebol do ponto de vista mais técnico. O comentário que me irrita é aquele comentário que não faz, que o comentarista não consegue traduzir de fato o que está se passando para o torcedor numa linguagem que faça sentido. Quando você é muito técnico, ou quando você é muito boleirão, e não tangibiliza isso, não consegue exemplificar para as pessoas o que está rolando no jogo, isso me deixa um pouco desconectado, mas não me chega a irritar.
Eu já tomei, é com o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno talvez seja o jogador mais importante que eu tenha conhecido e presenciado e o cara com uma energia mais forte. Eu gostaria de continuar tomando uma com o Ronaldo. Eu já tive a oportunidade de 2 vezes, uma vez na festa do título de 2009 do Corinthians. Eu fiz a reportagem, consegui depois que fiz a reportagem, entreguei a reportagem na TV Globo, eu voltei para a festa, consegui entrar. A imprensa não era permitida, eu consegui um convite, entrei, fiz uma super reportagem antes, né, com o Ronaldo, e fui lá para me apresentar para ele. Ele me acolheu, eu fui humildemente me apresentar para ele, falar que era o Ivan. Ele falou: porra, eu te conheço, Morales. Porra, tu é o Ivan Morales, né? Eu falei assim: não, Moré, Ronaldo. Enfim, falei que era corintiano, falei que não ia tomar mais que 30 segundos dele. Ele me chamou pro camarote, eu fiquei com ele até as 8 da manhã tomando champanhe. E aí vem a seguinte pergunta que você gostaria mais de fazer para um jogador. Eu não tive coragem, mas eu queria fazer para o Ronaldo a pergunta para tentar entender de fato o que aconteceu naquele vestiário no dia da final contra a França em 98. Aquilo me marcou muito e de fato eu gostaria de saber os pormenores daquela história que talvez seja um dos maiores segredos da história do futebol brasileiro, né? Eu não tive a oportunidade de ir para o Japão em 2012 e aquela final contra o Chelsea, talvez se eu estivesse lá, seria maravilhosa. Eu tive a oportunidade de acompanhar o título do Corinthians também, da Libertadores, né, de 2012, que foi maravilhoso. Eu estava atrás do gol, quando o Sheik marcou o gol, fui a primeira pessoa a entrevistá-lo. Me marcou, mas eu gostaria de estar na final contra o Chelsea também e não estive. Eu fiz umas listinhas aqui que são super questionáveis, mas eu levo em conta o meu grau de envolvimento e emoção. São os jogadores que mais me provocaram emoção, principalmente por ser corintiano e ter um viés mais voltado para o time. Eu acho que aqui eu me permito a fazer esse tipo de referência por conta da marca emocional e sentimental que esses jogadores me deixaram. Vamos lá então, goleiros. Goleiros é fácil, cara. Cássio, Dida, Tafarel, Rogério Ceni e Marcão. Eu acho que esses caras me representam muito. Tive a oportunidade de ver todos jogarem e eu acho que estamos bem defendidos, né? Com Cássio, Dida, Tafarel, o Rogério e o Marcão. Os 5 maiores defensores da história. Eu colocaria aqui Aldair, Jeromel, Ricardo Rocha, Gamarra e Marquinhos, talvez. Não sei, Marquinhos porque é corintiano, sou amigo, veio da base do Timão, enfim, eu tenho um carinho muito grande pelo Marquinhos. Vamos lá, volantes. Os volantes, eu vou citar aqui Paulinho, Elias, Renato do Santos. Renato jogava a gente brincava que ele jogava de smoke, né? Tanta classe para distribuir uma bola. Mineiro, daquele São Paulo campeão mundial, não dá para esquecer do Mineiro, né? Um grande jogador. E eu colocaria o velho Vamp, né? Meu parceiro, gente boa, foi campeão mundial com o Corinthians, campeão com a seleção, enfim. Vamp entra na minha lista. Os meias, eu tive a oportunidade de acompanhar, sim, o Dr. Sócrates quando muito pequenininho. Eu tenho uma vaga lembrança, mas tive a oportunidade de acompanhar, meias que vi jogar. Então eu vou citar Sócrates, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, e aí vem a minha homenagem pro cara que me fez muito feliz, que foi o Marcelinho Carioca, com aquelas cobranças maravilhosas de falta, que quando pintavam na entrada da área ali no Corinthians a gente sabia que era gol. E agora, atacante, eu vou citar, atacante sempre todo mundo faz lista, né? Mas eu vou deixar minha lista aqui com Fenômeno, R9, então R9 é Ronaldo, Romário, Neymar, Carecone e Edmundo. Eu tô pautando para os jogadores brasileiros, que eu acho que a nossa história no futebol é tão rica e a gente merece retratar esses caras que entraram para a história. Então, Ronaldo, Romário, Neymar, Careca e Edmundo são 5 grandes atacantes que eu coloco nas minhas listas. Então, é isso. O futebol é muito rico, né? E eu tentei priorizar aqui atletas brasileiros. Estou sendo bem sincero em relação àquilo que de fato eu gosto, do que eu aprecio de futebol. Confesso que recentemente estou meio distante, mas o futebol é uma das minhas grandes paixões e ele me deixou marcas. E muito desse sincerão aqui que eu estou expondo com vocês hoje está ligado às minhas marcas emotivas e vinculadas à marca do meu time do coração. Espero ter contribuído. Eu sei que vai gerar certa discordância, mas tem muita gente que vai concordar também. Valeu! Qual?